Prezados irmãos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, boa noite para todos. Estamos iniciando o livro Calma. Nós terminamos o livro Conduta Espírita, de André Luiz, e estamos dando continuidade aos nossos estudos com o livro Calma, que é uma psicografia de Chico Xavier, através da orientação de Emmanuel. Emmanuel é o autor da obra e o Chico Xavier psicografou as páginas. Então, o primeiro capítulo é Calma. Nós vamos ler e em seguida vamos comentar com os nossos irmãos. Calma. Agitações na Terra, tempos de transição, dificuldades de entendimento, impactos do progresso, conflitos de gerações. Esses são os motivos apresentados por muitos amigos para que lhes endereçamos algumas páginas sobre serenidade e segurança, já que a vida não nos permite parar, nem no plano físico, nem no mais além. Realmente a evolução não se interrompe, sofrendo ou aprendendo, criando ou recriando, melhorando ou renovando, errando ou reajustando. Toda criatura prosseguirá sempre em demanda aos objetivos supremos da sabedoria divina. De qualquer modo, porém, e seja qual for o ponto do universo em que se lhe ergue a moradia, o espírito necessita de paz em si mesmo, a fim de construir o seu próprio caminho para outros caminhos de elevação. Desses raciocínios nasceu este livro que entregamos ao leitor amigo, desejando-lhe harmonia e confiança em Deus, na edificação da felicidade que aspiramos a conquistar. Calma é a legenda que nos define volume despretensioso, que semelhante bênção possa fortalecer-nos a todos em meio aos obstáculos e embates, dificuldades e provas com que, porventura, sejamos defrontados em nossa marcha para o amanhã sempre melhor. Com o apoio de Jesus, o Mestre e Senhor, são os nossos votos. Bem, feita a leitura da página, uma página bem sucinta, mas com bastantes ensinamentos para nós. No os primeiros parágrafos, Emmanuel nos lembra algo que já estava previsto no sermão profético de Jesus, que eram os embates que aconteceriam devido a esse momento de transição em que estamos inseridos. Então, assim como na época de Jesus, quando Jesus nos trouxe a segunda revelação, que foi a manifestação da lei do amor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a diferença é que Jesus, além de verbalizar a mensagem, ele a viveu em profundidade. Porque tem alguns historiadores apressados que falam assim: mas esse ensinamento que Jesus trouxe já estava inserido em outros precursores, outros companheiros que vieram antes de Jesus já tinham falado sobre isso. Então, Krishna, Buda e outros precursores de Jesus já tinham falado sobre a lei do amor, que é inclusive chamado de regra áurea, né? Mas a questão é que Jesus a vivenciou em plenitude. Além de teorizar, além de trazê-la de forma bem pedagógica para nós, Jesus ele teve a preocupação de vivenciá-la, convivendo durante 3 anos com os sofredores, trabalhando, curando, pregando e finalmente morrendo por nós, no sentido de morrer fisicamente, porque nós sabemos que espiritualmente
ele está vivo até hoje, né? Algumas pessoas imaginam que foi o corpo de Jesus que saiu do túmulo. E nós espíritas sabemos que não foi o corpo dele, o corpo físico. Foi o seu espírito materializado em forma de agênere, ou seja, espírito materializado, que saiu do túmulo e se manifestou para os seus discípulos. E seus discípulos, na condição de médiuns, eles doavam ectoplasma, doavam energias fluídicas para que Jesus pudesse se corporificar, ou seja, para que o perispírito de Jesus pudesse se tornar palpável e ele pudesse fazer as suas últimas pregações. E depois teve o Pentecostes, que foi aquele momento em que línguas de fogo desceram dos céus, que nós sabemos que essas línguas de fogo são os espíritos que acompanhavam Jesus, que junto com ele estavam presentes no momento da segunda revelação e se manifestaram através dos discípulos num fenômeno que a doutrina espírita classifica como xenoglosia, que é quando o médium ele fala uma língua que ele desconhece. Então a segunda revelação teve essas características, mas Jesus sabia que as suas palavras seriam desvirtuadas, e por isso que ele prometeu o Consolador, que é o Espiritismo. O Espiritismo não tem a pretensão de derrubar as outras religiões, de se colocar como melhor ou como detentor absoluto da verdade, mas é aquele material doutrinário que nos permite compreender melhor o que está acontecendo nos dias atuais. Então, no seu sermão profético, que está em Mateus 24, capítulo 24, Jesus já previu essas agitações, as dificuldades de entendimento, os impactos do progresso, os conflitos de gerações, e sabia que essas situações trariam muitas inquietações àquelas pessoas que não tinham uma fé firme, uma fé inabalável. Então aqueles irmãos que tinham uma fé duvidosa, uma fé vacilante, já ficariam abalados. E traria também a perda de serenidade, a perda da calma, a perda da confiança. Então por isso que Emmanuel nos fala aqui, né, que são páginas para refletirmos acerca da serenidade e confiança, já que a vida não nos permite parar. Ou seja, nós espíritas sabemos, apesar das dores que estamos inseridos, da pandemia, de muitos de nós termos visto nossos entes queridos partindo, vitimados pela doença ou por outros fatores, as dificuldades também do dia a dia, dificuldades financeiras, as dificuldades materiais, falta de alimento, todos esses desafios que nós temos nos dias atuais, nós precisamos ter calma, ou seja, nós precisamos ter a confiança de que Jesus está à frente do leme, e se estamos passando por determinadas situações é porque temos provas e expiações a enfrentar. Então a calma nós devemos mantê-la, porque Jesus ele nos esclarece através da doutrina espírita que nós vivemos num mundo de provas e expiações, ainda reencarnamos para nos reabilitarmos perante a lei divina, e nessa reabilitação entra o enfrentamento tranquilo, sem desequilíbrio, evitando desequilíbrio, evitando desespero, evitando as palavras de blasfêmias, de reclamações indébitas. A calma. Então nós temos que ter calma diante da avalanche de problemas em que o nosso mundo está inserido, não perder a confiança de que Jesus está à frente do leme. E por que nós sofremos tanto? Por que nós temos que enfrentar esses problemas com calma?
porque como fala aqui Emmanuel, né? A vida não nos permite parar. Então, se nós queremos efetivamente evoluir, nós temos que compreender por que sofremos. Temos que compreender por que Deus nos leva a essas situações. Qual o recado que Deus está trazendo para nós quando Ele permite que nós passemos por determinados desafios. Então, essa é o motivo que Emmanuel nos aponta para que mantenhamos a calma, porque a evolução, como ele fala aqui, a vida não nos permite parar, quer dizer, a evolução continua. Se nós ficarmos diante dos problemas, sentados na beira do caminho, né, como tem aquela música do Erasmo Carlos, reclamando, chorando, maldizendo a vida, nós paramos, nós vamos ficar estacionados espiritualmente. Nós não vamos aproveitar a oportunidade da vivência dos problemas do dia a dia como uma forma de testemunhar a nossa fé e exercitar a nossa calma e manter a paciência. Então, continuamos aqui com o Emmanuel. Ele nos fala que a evolução não se interrompe, ou seja, mesmo depois de desencarnados, nós continuaremos evoluindo. A evolução ela se dá nos dois mundos, tanto no mundo material como no mundo espiritual. Ela não se interrompe, a evolução. Ela é contínua. Ela vai sempre ascender para que nós possamos continuar aprendendo, continuarmos evoluindo. Então, dentro dessa proposta, nós temos que estabelecer na nossa vida os objetivos supremos da nossa existência. Como que a gente faz isso? Através da reforma íntima. Então ele coloca aqui, né, os objetivos supremos da sabedoria divina. Então que objetivos são esses? Como que nós encontramos esses objetivos? Os objetivos supremos da sabedoria divina é a luta contra o egoísmo, o orgulho e a vaidade, que vai fazer com que nós sejamos pessoas melhores. Nós temos que lutar para diminuir essa gama de imperfeições que possuímos. Essa luta fará com que nós nos sintonizemos com os amigos espirituais, com aqueles irmãos que desejam o nosso bem, desejam a nossa evolução, e com isso nós seremos pessoas melhores e estaremos nos ligando à sabedoria divina ao reencontrarmos a nossa consciência, ao realizarmos aquele trabalho introspectivo de voltarmos para dentro de nós mesmos e termos cuidado, termos vigilância com as nossas atitudes e pensamentos. Então esse é o objetivo da nossa existência. Nós temos que conciliar os objetivos materiais com os objetivos espirituais. Porque como nós vivemos num mundo ainda muito grosseiro, um mundo que a maioria das pessoas ainda está desatentos, né, para os valores do espírito, então o indivíduo passa pela vida preso apenas aos interesses materiais, que não são errados, né? A gente tem que pontuar isso. Não quer dizer que está errado você querer ter um bom carro, você querer ter dinheiro, você querer ter uma vida financeira tranquila, de você conquistar uma boa posição profissional. Nada disso é errado. É importante nós situarmos isso. Agora, nós temos que equilibrar essa conquista material com as conquistas do espírito, que são aquelas que nós levaremos após o nosso desencarne. Então, quando nós desencarnarmos, nós não vamos levar conta bancária, não vamos levar títulos, não vamos levar o carro que nós compramos. O que nós devemos levar são os valores espirituais. É esse encontro com a sabedoria divina, essa busca pela reforma íntima, pela evolução espiritual, que nós levaremos. As nossas conquistas serão conquistas da alma, do espírito imortal. Então, se nós ficarmos presos apenas à questão material e não nos preocuparmos com as questões
do espírito, aí nós vamos deixar a desejar. E Emmanuel continua que temos que a necessidade de buscarmos a paz em si mesmo. O que significa isso? Significa a nossa pacificação, a nossa felicidade relativa. E como é que nós obtemos a felicidade relativa? A obtenção da felicidade relativa relaciona-se a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por isso que a legenda da nossa doutrina é: fora da caridade não há salvação. Essa salvação não é você se preparar para ir para nosso lar, nem para os planos espirituais elevados. A salvação é a pacificação íntima. Você pode estar num local extremamente difícil e você está bem, você está tranquilo, porque você estará fazendo bem. Nós verificamos de vez em quando aqueles programas de Médicos Sem Fronteiras, e você nota profissionais que às vezes abandonaram situações de destaque na Europa, em vários países do mundo, médicos brilhantes que poderiam estar ricos, eles abrem mão dessa respeitabilidade, dessas situações mundanas de destaque, e se apequenam e ficam ali junto daqueles povos que não tem médico, daqueles locais que não tem água, que as pessoas morrem de catapora, de sarampo, que não tem comida. Então tem aqueles alimentos orgânicos, né? Aqueles alimentos que são medicamentos que são dados para as crianças desnutridas. Então quantos médicos abrem mão disso? Então esses companheiros são felizes, estão numa situação difícil, às vezes numa região de guerra, numa região de conflito, convivendo com ebola, com doenças complicadas, às vezes até eles mesmos adoecem em função de estarem numa situação de uma região muitos focos infecciosos, mas eles estão ali a serviço do próximo. Às vezes até não tem religião nenhuma, não são espíritas, não são católicos, mas são pessoas humanas, são seres humanos, são pessoas que estão colocando em prática esse ensinamento de Jesus, que é a paz em si mesmo. Como Emmanuel fala aqui, né? A fim de construir o seu próprio caminho para outros caminhos de elevação. Quer dizer, então quando nós nos colocamos na condição de servir, de serviçais, sem vaidade, sem orgulho, sem querer suplantar ninguém, nós estamos fazendo a nossa parte. E a calma surge quando você, mesmo numa situação extremamente delicada, você consegue continuar acreditando, você consegue continuar exercitando a paciência, a perseverança, a resiliência, que é a capacidade de se adaptar a qualquer situação desafiadora da vida, para que nós possamos crescer. Então é isso que nós temos que fazer. Como nós ainda não estamos na condição dos Médicos Sem Fronteira, porque quando a gente fala nessa questão de amar o próximo, às vezes a gente pensa que são situações extremas, né? Você tem que ir para uma ONG, ou você tem que fazer um trabalho relevante, ser missionário, ser médium, mas podemos, existem, lógico, vários níveis evolutivos, vários caminhos, e cada um de nós tem que procurar o seu. Então, nós precisamos de, por exemplo, conviver bem com os nossos familiares. É o primeiro passo, é fazer a aproximação com o próximo mais próximo. Se estivermos fazendo isso com os nossos familiares, já estaremos dando os primeiros passos nessa busca da paz relativa. Porque o que ocorre conosco é que às vezes muitos de nós temos aquele chamado verniz da civilização. Então na casa espírita, na rua, no trabalho, nós somos muito gentis, somos muito solícitos, somos risonhos, felizes. E aí quando chega em casa,
nós nos tornamos irritadiços, mal-humorados, não damos atenção à nossa esposa, deixamos o nosso filho de lado, não temos a mesma afabilidade e doçura. Muitos de nós agimos como tiranos domésticos dentro da nossa residência. E aí não adianta lá fora de casa você ser uma pessoa maravilhosa, legal, boa praça, né, como dizemos vulgarmente, e dentro de casa você ser totalmente diferente. Então nós precisamos começar pelos nossos familiares. É o próximo mais próximo. Né? A nossa mãe está escutando um pouco, vamos repetir, vamos ter paciência, vamos ter calma, vamos procurar usar de gentileza, estar ao lado. Então esses pequenos gestos são os primeiros pontos, os primeiros degraus para que um dia nós possamos fazer, tomar atitudes mais relevantes, né? Como nós falamos, né? Você se vincular a um grupo de trabalho mais específico, fazer uma atividade mais que vai atingir o maior número de pessoas, mas começa dentro de casa. Esse processo evolutivo começa dentro da nossa residência, com aqueles que nós amamos. Então, o Emmanuel nos fala que a calma é uma bênção que nos fortalece a todos. Porque se nós não tivermos calma diante do dia a dia, diante das nossas dificuldades, nós não conseguiremos avançar, nós não conseguiremos adquirir essa paz relativa que ele nos fala. Porque a questão é a seguinte: em muitas ocasiões nós somos vítimas da irritabilidade, do mau humor e às vezes até do ódio, né? Porque quando nós somos prejudicados por alguém, quando alguém nos fala algo que nós não gostamos, aquelas pessoas que nós temos dificuldade de nos relacionarmos, aqueles indivíduos que nos tiram do sério, né? No ônibus, na rua, no dia a dia, nós perdemos a calma totalmente. Então, às vezes, você leva um tempo enorme, né, para você construir uma atitude mais equilibrada, mais tranquila, mas aí qualquer problema que você tenha, qualquer pedra no sapato, qualquer tropeço, qualquer dia difícil, já é o suficiente para você perder a calma, para você estragar, às vezes, um trabalho longo que você está fazendo de contenção para você ser alguém melhor. Então, nós temos que nos fortalecer, como nos fala Emmanuel aqui, em meio dos obstáculos e embates. Porque durante toda a nossa existência, nós teremos alguns momentos de obstáculos e embates. Às vezes nós temos ali um familiar difícil, um casamento delicado, filhos problemáticos, um patrão difícil, um emprego que não é aquele que nós desejamos, mas nós temos que estar prontos para nos colocarmos tranquilos diante desses embates, entendendo a necessidade da compreensão da prova ou da expiação, para que nós cresçamos. Então, outro dia eu estava vendo no Fantástico uma reportagem muito interessante, falando sobre pessoas que têm deformidades físicas. Então essas pessoas sofrem durante a vida inteira o bullying. Então mostrou uma moça numa cadeira de rodas, com uma aparência peculiar, diferente, e ela dizendo que ela é chamada de corcunda de Notre Dame, pessoas zombam dela pela internet, e ela já até processou pessoas. Então, claro, apesar da dor que ela sente, apesar da dificuldade de conviver com esse tipo de situação, ela continua acreditando na vida. Então ela deu um testemunho falando que ela crê na vida, ela crê nas pessoas, ela crê que ela pode ser feliz, e ela compreende aquela situação como uma oportunidade de passar para outras pessoas os ensinamentos. Então veja, isso é manter a calma
diante dos embates, diante das dificuldades. Então, meus irmãos, era isso que nós tínhamos que conversar com os nossos amigos nessa noite. Que Jesus nos abençoe. Até o próximo estudo.